Bom dia, padre, tudo bem com o senhor? Dia. Bom dia, tô até engasgado aqui. Que história é essa que vai perder benefício? Eu pensei que fosse aumentar o benefício. Não. Dessa vez eu não quero estar entre os 7 milhões. Melhor, né? Ficar longe dessa lista. Deixa quieto. Foi difícil chegar lá, agora que chegou, vai sair fora? Não. Tem Marquinhos também não quer não, né, Marquinhos? Ai, vai fazer falta, hein? Padre, Oi. uma ótima semana mais uma Pra vez. vocês O também. que temos hoje? Bom, essa semana, uma pessoa falou assim: nossa, padre, eu te ouço sempre lá na Rádio Raízes. E eu pensei que se fosse alguma vez falar de religião, falar de igreja, falar essas coisas, fala umas coisas lá que não tem nada a ver. E eu hoje então vou falar de religião. Vamos então falar de religião. Né? Mas não naquilo que essa pessoa estava esperando, com certeza, né? O que é a religião? Nós estamos vendo algumas situações muito interessantes mundo afora, né? Quando você olha, por exemplo, aqui na América Latina, o exemplo do Uruguai, onde as forças políticas estão entrando e devastando as igrejas, destruindo os templos, né, que é a vertente socialista do Uruguai, tomando conta disso e dizendo que a religião não serve para nada. Na Venezuela, com Hugo Chávez e Companhia Limitada, o povo lá também invadindo, destruindo, e a igreja é a única instituição que tem ajudado a socorrer o povo mais pobre. Mas aqueles que estão no poder, todos capitaneados, né, tirando e destruindo, matando padres, matando bispos. Você olha para a China, né, que hoje, antigamente a gente dizia que uma das fontes que sustentavam esta ideia vinha lá do marxismo, da União Soviética. Hoje eles não têm mais força, mas é a linha chinesa que está dominando esses partidos, cooptando e fazendo. Aqui no Brasil também nós temos um braço já montado dessa força chinesa, que é só você entrar na internet e ver as conferências que os partidos fazem, né? Alguns partidos, como o Partido Comunista Chinês, de como agir e tudo mais. E para eles, a religião é uma ameaça muito séria. Por quê? Porque a religião ela não trabalha no campo da razão, mas ela trabalha no campo da emoção que envolve todo o ser humano e faz com que, primeiro, as pessoas sintam um anseio e uma aspiração plena por liberdade. E quando nós somos conduzidos por uma falsa ideia de liberdade, ou uma liberdade reduzida apenas a valores morais, nós acabamos deixando de lado a busca da verdadeira liberdade. Então a religião se vira como uma ameaça. Assim como para as grandes ditaduras a religião muitas vezes ela é uma ameaça, para esses movimentos sociais libertadores também ela se torna. Por quê? Porque ela desmascara as facetas que estão por trás disso. E a gente precisa tomar cuidado com isso. E por trás disso tem uma pseudociência, nós dizemos, né? Por quê? É aquela ciência que tenta ignorar que o homem vai além da razão. Né? Para muita gente, nós poderíamos resumir tudo à razão. E usam de filósofos, de autores. Tem um filósofo chamado Blaise Pascal, que está na origem do racionalismo moderno. Ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele dizia: crer em Deus não é pensar em Deus, mas é sentir Deus a partir da totalidade do ser. É no coração que você sente Deus e não na razão. Por isso a ciência jamais vai explicar Deus e a ciência jamais vai estar envolvida com as questões que digam respeito a Deus. Mas a política vai estar diretamente a isso. Por quê? Porque a política ela tem a função, muitas vezes, de manipular, de seduzir, de enganar e criar falsas ideologias e falsas ideias, onde a verdadeira religião se contrapõe a isso. Quando nós olhamos para a ciência, você pega o filósofo Richard Dawkins, ele vai dizer no seu livro, né, Deus é apenas um delírio. Você pega o diretor do projeto Genoma, Francis Collins, ele vai dizer que a linguagem de Deus não é uma linguagem da humanidade, mas é uma linguagem que extrapola a razão, e a humanidade precisa ser racional se quiser continuar crescendo.
Então eu fico um pouco preocupado com isso, porque são questionamentos que têm um grande equívoco e que levam as pessoas a embarcarem nesse equívoco muitas vezes. Quando eu falo de religião, eu não falo de igreja católica só, mas falo de toda a manifestação séria da presença de Deus, que nos leva justamente a encontrar por que é que eu vivo, por que é que eu existo, onde é que eu me coloco. Né? Tem um filósofo e teólogo chamado Rubem Alves, ele é presbiteriano, não é católico. Ele tem um livro muito bonito que ele lançou em 1975, chamado Enigma da Religião. E ele diz lá: a intenção da religião não é explicar o mundo. A religião nasce justamente do protesto contra o mundo descrito e explicado pela ciência. A religião, ao contrário, é a voz de uma consciência que não pode encontrar descanso no mundo tal qual ele é, e que tem como seu projeto transcendê-lo. Quem tenta explicar o mundo? Quando você volta para a origem da humanidade, é o mito. A primeira forma de explicação é a explicação fantasiosa do mito. E a filosofia, quando ela surge, ela tenta organizar o discurso do mito e ela vai dando um certo sentido, mostrando o que é exagero, o que não é. Mas dentro da filosofia acontece um período em que nós começamos a ter a especialização dos pensamentos. E aí surge a ciência. E quando surge a ciência, nós perdemos o foco de quem é o homem na sua integralidade, quem é o homem na totalidade do ser. Então a ciência é uma particularização da expressão, é a tentativa de racionalizar e tornar aquilo como absoluto. Então a ciência, quando trata de uma determinada coisa, ela esquece a totalidade e a globalidade do homem. Então você vai na medicina, por exemplo, hoje a gente vê isso, graças a Deus nós temos uma linha da medicina falando hoje da medicina integradora ou humanizadora, que está resgatando perceber o homem na sua totalidade, na sua integralidade, mas tem algumas linhas da medicina que ainda são extremamente especialistas. Então, eu entendo só de ortopedia, e ortopedia do funcionamento da mão direita, e se bobear muito, ele é especialista só nos movimentos do dedão da mão direita, e não entende mais nada. Então, você chega lá, ele vai saber daquela especialidade, ele esquece que você está dentro de um corpo que tem uma série de outras coisas. Né? Você vai para outras ciências, ela está especializada nisso, então nós vamos estudar a questão da energia. Eu vou olhar a energia só a questão de chuva, precipitação, e não olho a questão do meio ambiente como um todo, não olho a questão da preservação do meio ambiente como um todo, que traz essa consequência. Você olha a empreitada da agricultura, por exemplo, nós vimos isso durante muito tempo, para aumentar a produção, esbanja-se pesticidas para todo lado, quebra uma cadeia natural de equilíbrio, daí, agora o agrotóxico faz mal para a saúde. Então agora eu tiro o agrotóxico e vou trabalhar com o transgênico. O transgênico provoca não sei o quê. Então agora eu tenho que achar. E hoje você vê um movimento muito interessante nesse ponto. Quando você vai para a Europa, por exemplo, eu morei lá 2 anos, a gente entrava no supermercado, você tinha uma linha dos produtos populares, e você entrava num outro departamento do seu supermercado que parecia um shopping de luxo. O que tinha ali? Só alimentos orgânicos, só carne de animais criados de uma maneira sustentável, orgânica, e aquilo custava 10 vezes mais do que custava a outra. Então eu vou comprar uma carne orgânica, ela custava muito mais caro do que a carne normal. E não são essas carnes que vendem por aqui com um grife para dizer controle de produção ou para ficar mais bom, não. Eram situações muito interessantes. Então, eu acho que isso é importante, a gente precisa começar a olhar que a ciência, ela não olha para o homem com a totalidade. O homem transcende, o homem vai além, ele vai numa direção muito maior. E nós precisamos perceber isso, né? A religião e a fé em Deus vivem desse ideal que o homem tem de viver sua vida em plenitude, que nós chamamos de utopia, né? E por onde há religião, há sempre esperança. Há sempre uma projeção de futuro.
há sempre uma promessa de salvação, de transformação. E elas são inalcançáveis pela simples razão técnico-científica. Ela pode ampliar de um lado, mas ela reduz de outro. O ser humano é cheio de limites, mas também tem ilimitadas possibilidades. E quando nós falamos da verdadeira religião, ela é aquela que transforma o homem para se abrir a isto. Então eu diria, palavra-chave quando você quer falar de religião é abertura. Abertura do mundo, fundamentalmente, para transformá-lo, abertura ao outro para comunicar esta realidade e abertura ao todo, onde você é capaz de captar o caráter infinito de todas as coisas. Então, quando a gente fala em religião, é nesse sentido que nós estamos falando. Por isso, você enfrentar nestes regimes que se instalam, baseado no totalitarismo econômico, consumista, o totalitarismo econômico voltado apenas e tão somente para a questão do imediato, né? Esses modelos comunistas modernos, é isso que a gente vai enfrentar. Com certeza, um país que entra por esse caminho vai fechar as portas para qualquer manifestação ou expressão religiosa. É preciso pensar nisso. Disse tudo, né, Marquinhos? Estou filosofando aqui. Tentando acompanhar. Ué, é um tema um pouco diferente, mas para a gente poder abrir. Acho que esse é o objetivo do quadro, Sim, pensarmos muito coisas bom. novas e começar a semana pensando em coisas diferentes. Maravilha. Inclusive a Denise Pereira, ela deixou aqui o seu comentário em nossa live no Facebook. Ela falou fato, falou tudo. Tá bom, é isso aí. Padrinho, uma Ok. ótima semana pro senhor. Para vocês também, a semana que vem estamos aí de volta. Se Deus Até quiser. mais.